Você também aí que tá chegando agora, viu? Aqui no nosso Giro Massa, é um prazer ter você conosco. E ó, galera, o negócio é o seguinte: estamos recebendo a visita hoje de duas pessoas bem interessantes pra gente aqui, parceiraços da Massa FM. Estou recebendo aqui a visita da Jayce e também aí a visita da Luísa. Quem são elas, gente? Elas estão aqui hoje representando o laboratório Vidal Pacheco, porque a gente vai falar de saúde aqui no Giro Massa, que é muito importante pra gente. E a Jayce Marques é gerente do laboratório Vidal Pacheco e a Luísa Ramos é coordenadora das unidades do laboratório. E a gente vai conversar um pouquinho com elas. Meninas, tá chegando bem o retorno de vocês aí? Está chegando? Então tá certo. Vamos abrir os microfones aqui para mim conversar com elas. Luísa, boa noite para você. Boa noite, Daniel, tudo bem? Tudo jóia, melhor agora falando com vocês aí. Jayce, seja bem-vinda. Muito obrigada, boa noite, é um prazer estar aqui. Bacana. Gente, ó, um abração para toda a equipe do laboratório Vidal Pacheco. Ô Luísa, me conta uma coisa, onde fica localizado o laboratório Vidal Pacheco? Nós somos divididos em 14 unidades aqui em Santa Catarina, isso, 9 dessas aqui em Lages, né? Contamos com a nossa unidade central, ali na rua Governador Jorge Lacerda, número 135, localizado na mesma rua do INSS, em frente à nova farmácia da Panvel. E também temos 9 unidades espalhadas pelos bairros de Lages, né? Também contamos com algumas unidades nas cidades vizinhas, aqui do nosso interior, como Campo Belo, Capão Alto, Painel, Urupema e Bocaina. Bacana. Ô Jayce, me conta uma coisa. Quanto tempo você trabalha no laboratório Vidal Pacheco? Há 6 anos. Há 6 anos. Mas eu sou da área há 14 anos. Há 14 anos. Qual que é a sua formação? Biomédica. Biomédica. Isso. Por que muita gente não conhece essa profissão, né? Sabe que existem, mas muitas vezes a gente não consegue conversar com um biomédico, assim, não é todo dia que a gente conversa, né? Fala um pouquinho pra gente sobre a escolha dessa profissão, por que você escolheu essa profissão e como é trabalhar nela. É uma profissão que no começo você estranha um pouquinho, porque você não tem tanto contato com o público, mas é uma profissão que você se apaixona, porque análises clínicas ela leva a um diagnóstico ao médico, né? Então a gente é crucial para um tratamento adequado. Então você acaba gostando muito disso, porque você, de certa forma, é uma peça importante para a vida de uma pessoa, para um diagnóstico. Verdade. Agora, me contem uma coisa, meninas, você, Jayce, ou a Luísa mesmo. Nós estamos vivendo um período em que a gente está toda hora vendo a UPA lotada, as unidades de saúde, a procura é muito grande por conta do nosso clima, dessa estação que estamos vivendo agora. Logo já estamos entrando aí no inverno, né? Ainda estamos no outono, mas já as temperaturas despencaram e com isso todas as síndromes respiratórias provenientes dessa época do ano. E às vezes a gente não se cuida como deveria se cuidar, né? O que vocês falam? Qual a orientação que vocês, como biomédica, como representante aqui do laboratório, um laboratório tão conceituado na nossa cidade, que faz um trabalho belíssimo, qual a importância de a gente procurar um laboratório para realização de exames nessa época do ano aí? Porque às vezes a gente confunde gripe, acha que tá com uma gripe, vai ver, tá com Covid, tá com influenza, tá com um monte de outras coisas, né? Sim, exatamente, Daniel. Como você comentou, nós temos percebido que nos últimos anos a gente nota alguns casos de surto na cidade, né? Não na cidade, mas também nas nossas regiões. E são todos derivados das nossas mudanças climáticas, né? Fortes chuvas, mudança de temperatura, a queda da nossa temperatura, né? E o que acomete? Muitos sintomas gripais. Como você comentou conosco, tanto as influenzas quanto a influenza A e B e também o Covid, eles têm sintomas muito parecidos. Então, o que a gente orienta sempre o paciente, né? Em primeiro passo, busca de atendimento médico, sempre, né, que observar algum desses sintomas, como febre, tosse, coriza, dor no corpo, dor de garganta, e que em segundo passo, é claro, com orientação médica, que procure o laboratório para fazer testes de triagem, né? Que são testes que eles podem diagnosticar essas infecções de forma precoce, né? Auxiliando num diagnóstico correto,
rápido e também encaminhando para um tratamento precoce, que ele pode vir a prevenir casos de internações e até mesmo de complicações mais graves, né? Verdade. Ô Luísa, me conta uma coisa, o que são painéis virais? Para que servem? Painéis virais, eu vou citar como exemplo aqui que está dentro da nossa conversa, né? Um painel viral que ele detecta vários vírus ao mesmo tempo. Tá? Também faz parte de um grupo de exames de triagem, né? Hoje a gente trabalha muito com o painel viral do Covid e da influenza A e B, né? A influenza A que pega aí o H1N1, H1N3, que é a gripe comum, influenza B, que também é gripe comum, e o Covid-19, né? Então, painéis, quando a gente fala em painéis, é porque é um exame que ele detecta mais, né? Do que um vírus ao mesmo tempo, falando em painel viral. Então, ele detecta mais de um vírus ao mesmo tempo. É um teste de triagem, ele é realizado de forma rápida, né? Eu preciso ter uma requisição médica para isso? Não. Chegando no laboratório e solicitando, eu gostaria de fazer um painel viral, gostaria de fazer um exame para ver se eu tô com Covid, gostaria de fazer um exame para ver se eu tô com dengue, por exemplo, né? Trazendo essas informações para o laboratório, a nossa equipe ela já é preparada para saber orientar o paciente através dos sintomas e dos dias que ele está sentindo esses sintomas, a qual exame ele deve realizar. Ele pode realizar de forma particular em qualquer unidade do laboratório Vidal Pacheco, né? Esses resultados eles levam 1 hora para ficar pronto. 1 hora? 1 hora. É um laudo que ele é liberado de uma forma muito rápida e após isso o paciente ele já pode procurar atendimento médico, né? Através. Poxa, então muitas vezes às vezes as pessoas ficam esperando melhorar e acabam piorando e às vezes acaba complicando muitas vezes as situações, né? Sim, correto. Um exemplo, as influenzas, quanto mais rápido tu conseguir diagnosticar, mais rápido tu consegue entrar com o tratamento. E o tratamento tem um tempo adequado. Ele conta a partir de 2 dias, é o ideal para você entrar com a medicação. Então, o ideal sempre é procurar o quanto antes, né? Para estar realizando. Já nos primeiros sintomas? Sim. Exatamente. Então, assim... Tem algum sintoma, assim, que vocês recomendam, não? Deu febre, já pode procurar? Ou não? Não, porque assim, como eu comentei, são sintomas muito comuns, né? São sintomas gripais. Então, normalmente, o que as pessoas sentem? Elas sentem dor de garganta e dor no corpo. Tá? Então é o primeiro passo. O que a gente pede que os pacientes fiquem em alerta? Essas influenzas e o Covid-19, eles se manifestam no nosso corpo de forma diferente, né? Então a gente sente, quando um paciente ele começa a apresentar sintomas gripais associados de febre e dor no corpo, já segue a orientação de buscar atendimento médico e então buscar fazer um teste, buscar um diagnóstico, né? Para ver se realmente se trata de uma gripe comum, né? Ou seria um vírus mais agressivo, assim. Deixa eu sair um pouquinho da pauta aqui, que não deixa de estar dentro também, mas assim, quebrando um pouquinho nosso protocolo. Vocês estavam trabalhando já na Covid-19? Sim. Como é que foi trabalhar dentro de um laboratório no auge da pandemia? Foi desafiador. Eu acho que se tem uma palavra que descreve isso, é a palavra desafio, né? Vocês pegaram? Sim. A Jayce, na época, trabalhava como biomédica, eu era técnica, né? E o laboratório Vidal Pacheco, a gente assumiu também uma área hospitalar, né? A maternidade Teresa Ramos. Então, nós acabamos atendendo desde os testes de triagem, que é um assunto que a gente está comentando aqui na entrevista, muito interessante, inclusive. Verdade. O senhor comentar sobre isso. Então, desde os testes de triagem, o primeiro contato que o paciente tinha quando foi reabilitado o Tito Bianchini, né? Com a triagem da cidade, até mesmo dentro das UTIs. Né? Então, se tem uma palavra que define, eu acho que essa época foi desafio. Acho que dentro da nossa profissão a gente viu coisas que jamais imaginaríamos, né? Que pudéssemos ver, e também eu acho que a gente se uniu mais como equipe e a nossa visão com o ser humano mudou muito. A gente chegava a fazer 380 testes por dia. Por dia? Por dia. Meu Deus do céu. Sim. Era uma loucura. Sim. Em atendimento de triagem, a gente já chegou a atender a mais de 400, né? 400 e aí, quando um de vocês baixava, tinha quem substituísse? Tinha. Meu Deus. A gente tinha escala, sim, certinho. Mas, por incrível que pareça, na época do auge, a gente não pegou.
Ah, é mesmo? A maioria, assim. O laboratório, ele conta com uma estrutura muito bem preparada, sabe, Daniel? Então, assim, desde todos os cuidados básicos de biossegurança, bioética, que são normas chatinhas, assim, né? Da nossa parte profissional, o laboratório sempre foi muito bem estruturado para preparar os seus funcionários com isso, sabe? Então, não tivemos perca de nenhum funcionário. Né? Que coisa boa. Época de contágio, de infecção com o Covid, nossos funcionários, por serem funcionários da área da saúde, tiveram então a primeira leva da vacina, né? O que não deixou que nenhum deles tivesse uma infecção grave, né? Chegasse em estado de piora, né? E a maioria dos contágios, né, eu acho que aconteceu ali na segunda parte do Covid, né, quando já estava tudo mais calmo, como a gente já sabia. O pessoal começou a relaxar. Isso, foi quando o pessoal ali, eu costumo dizer que foi quando a gente perdeu um pouco o medo, né, foi daí a gente começou a ter mais contato. Teve uma fase que era muito crítica, né, pra gente que trabalhava também na cobertura das informações, trazendo as informações, a gente andava muito na rua, era muito tenso. Era assustador. Era assustador, sim, né? Verdade. Era assustador porque... Porque você ouvia assim, morreu, começava ligar a televisão, morreu 4.000 pessoas hoje na Itália, por exemplo. Daqui a pouco essa realidade era no Brasil. E eu acho que o maior medo nosso da área não era nós em si, era a família. Era a gente levar isso pra dentro de casa. Então eu acho que fazia a gente se cuidar ainda mais, porque a gente não estava pensando em nós. Era um cenário de guerra mesmo, né? Sim, foi um cenário de guerra, exatamente. E eu não tinha tido oportunidade ainda de entrevistar profissionais de laboratórios que agiam muitas vezes, são profissionais que as pessoas acabam não vendo diretamente, né? Trabalham lá atrás, mas trabalham diretamente com as doenças, né? Então, agradecer a vocês, inclusive, por terem feito esse trabalho, por terem cuidado de tantas pessoas, porque muitas vezes o pessoal trabalha diretamente com a equipe de enfermagem nos hospitais, no centro de triagem, na UPA, nas unidades, mas os profissionais dos laboratórios que por onde passam o sangue da gente, né? Muitas vezes o pessoal acaba despercebendo esses profissionais aí. Parabéns a vocês. E é um serviço crucial, né? Porque é uma avaliação da saúde em si. Então é a peça que falta para encaixar um diagnóstico. A gente acaba sendo crucial em todo esse papel, né? E a margem de erro não pode existir, né? Não. Ela tem que ser próxima ao nulo, né? O perfeito não existe, mas a gente trabalha ao máximo para tentar alcançar ele, né? Ô Luísa, e voltando a falar um pouquinho sobre essa questão do painel viral, só para mim poder entender e a nossa audiência também não ficar com dúvida. Então eu posso diagnosticar diversos tipos de vírus em um único exame, seria isso? Sim. Caramba. Exatamente. Te dou certeza que tem muita gente que não sabia disso. Exatamente. Até a gente estava comentando, vindo para cá, estávamos conversando, né, sobre a pauta, sobre a nossa conversa de hoje, e a gente parou para perceber assim, como é falado em teste de triagem, né? Como é falado em testes rápidos, né? Que o pessoal chama muito, mas como a população não tem o conhecimento que isso é possível, verdade, né? Das ferramentas que eles nos trazem. E não é uma coisa tão inacessível à população, né? Em termos financeiros, né? Não é inacessível, e até mesmo a prefeitura, né, libera esses exames, né? Atendimento direto na UPA, eles conseguem estar realizando esses exames também, e é claro, vai passar por um atendimento médico, mas acaso o paciente quer primeiro fazer um exame para depois ir em busca de atendimento médico, pode sim chegar ao laboratório, relatar o que está acontecendo. Como eu informei, a nossa equipe ela é instruída e preparada, né, para esse tipo de questionamento, para esse tipo de orientação. Então, sim, muitas vezes a população eles não têm conhecimento de como é fácil o acesso, né? Como é simples esse processo, né? Como ele pode ser facilitado e como ele ajuda, né? E se ajuda. Voltando a falar um pouquinho, dando uma reforçada nessa questão de testes rápidos, que tipos de doenças eu consigo detectar com teste rápido, assim? O que nós temos hoje? Essas principalmente sexualmente transmissíveis, essas doenças, eu consigo acessar diretamente também no laboratório? Hoje no laboratório a gente não realiza o teste rápido para essas doenças, tá? Não? A gente realiza um teste quantitativo, não que ele seja mais eficaz, mas ele é mais seguro, então a gente acaba realizando um teste quantitativo. O teste rápido... O que vem a ser o teste quantitativo? A gente quantifica
no caso, para saber como é que eu posso explicar para você? Quantidade, né? A quantidade. Vamos dizer assim, eu vou fazer um teste de HIV, eu vou quantificar, eu sei que menor que 1 é negativo, eu vou quantificar ele para dizer qual é o grau que está, a quantidade de vírus que tem no organismo. Entendi. Então a gente acaba quantificando eles. Mas o teste rápido em questão, a gente tem hoje o da dengue, que é o NS1, que é muito utilizado, né? A gente tem no mais comum, que hoje está no auge, que é o painel viral, que pega, no caso, as 2 influenzas e o Covid, né? E existe outro tipo de painéis, que são os painéis através de PCR. Eles não são tão rápidos. Eles são um diagnóstico padrão ouro, né? Utilizado nos laboratórios. Mas que pode ser também várias outras doenças acometidas nesses painéis que a gente pode estar vindo. Vamos dar um exemplo: arboviroses, que tem o chikungunya, que tem a dengue também, que tem o Zika. A gente tem um painel que é o padrão ouro, que é o PCR, que também pode ser utilizado. São os painéis que demoram um pouquinho mais para ter o diagnóstico, né? Por causa da metodologia, mas são exames que a gente pode estar utilizando também no laboratório. Interessante, gente, isso aí, a gente ficar sabendo, sempre ter, você que está indo para casa agora, ficar de posse dessas informações, porque agora é tempo de inverno, né? É tempo dessas síndromes respiratórias nos atingir muitas vezes, e muitas vezes você acaba, por um custo bem baixo, você acaba aí evitando maiores danos à sua saúde, fazendo um diagnóstico rápido, procurando um laboratório de confiança, assim como nós estamos falando hoje do laboratório Vidal Pacheco. E eu até vou fazer uma pergunta para vocês, meninas, bem leiga mesmo, e se vocês não tiverem resposta também não tem problema, porque isso aqui não está na pauta, mas tem como diagnosticar diretamente no laboratório a herpes zoster? Sim, através da pesquisa de anticorpos. É um exame de sangue normal e você consegue ter um resultado. Você pode ver tanto o IgG e o IgM, né? O IgM, ele pega... O que é o IgG e o IgM? O IgM, ele pega a parte aguda e o IgG você ouve a transmissão, se você já tem o vírus contigo. Então você consegue quantificar e consegue estar vendo se teve ou não um contato. Ela é transmissível, assim, de pessoa para pessoa? Como é que é? Sim. Sim, é transmissível. Através de contato. Através de contato. Troca de fluidos, contato, né, da pessoa que está infectada com o vírus ali ativo, com uma porta de entrada até mesmo através de relações sexuais, né, que é a forma mais fácil. Tem muita gente que sofre com isso, né? Sim, é mais comum do que a gente imagina, tá? É mais comum do que a gente imagina. A gente observa tanto em crianças, né, quanto em adultos. É que a herpes, no caso, ela é classificada em vários vírus, né? Ela não é só um tipo. Então, em cada classificação, ela comete de alguma forma. Olha aí, gente. Vivendo e aprendendo, né? Agora, tem um trabalho que eu acho muito bacana que vocês promovem, que é a coleta móvel, né? Como é que funciona isso? A coleta móvel, ela foi criada, né, que seriam coletas domiciliares para facilitar a rotina dessas pessoas que têm uma agenda lotada, filho pequeno, dificuldade de locomoção, para pacientes que são acamados muitas vezes, né? Então, assim, o laboratório, ele se movimenta até a tua casa, né? Facilitando essa coleta. Então, o paciente, ele entra em contato com o laboratório, pode ser através do nosso WhatsApp, através de e-mail, através de ligação. A gente faz o agendamento do horário, do dia que essa pessoa precisa ou que facilitaria para ela essa rotina, né? E a gente vai até a casa do paciente, realiza essa coleta e depois o laudo dela é disponibilizado até na internet, caso ele não queira se locomover, né? Para estar fazendo a retirada no próprio site do Vidal Pacheco. Exatamente. Hoje está tudo tão mais fácil, né? Sim, através do usuário e senha ele consegue acessar no site seus resultados e todo o histórico, desde o primeiro exame que ele realizou conosco até o último, ele consegue ter acesso a todo o histórico dele no próprio site. Então, assim, hoje se o paciente ele não deseja sair de casa até mesmo por não se quero sentir ir. mais confiável, sabe? Não quero ir diretamente. A gente trabalha com muitas pessoas que têm trauma, né? É uma coisa muito simples a coleta de sangue, mas muitas pessoas têm trauma. Então, às vezes, o ambiente laboratorial traz um desconforto. Então não precisa ter alguma comorbidade, algum motivo. Não, de forma alguma. Às vezes é por questão de conforto. Eu prefiro coletar e tirar meus exames aqui na minha casa porque eu me sinto melhor, me sinto mais à vontade. Mais confiança, mais à vontade, né? Então é só entrar em contato com o laboratório, a gente agenda.
indiferente do bairro, indiferente da região, e a gente vai até a casa do paciente e realiza. Demora muito essa agenda para poder fazer a coleta ou não? Não, essa agenda é bem acessível. Sim, e normalmente a gente agenda de um dia para o outro. Qual o contato aí para o pessoal que quiser agendar? O nosso telefone é o 3018-2222. Ligando, vocês vão cair em um atendimento geral do Laboratório Vidal Pacheco, né? Hoje nós somos divididos entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e ali as atendentes já vão fazer o encaminhamento de todo o agendamento, vão perguntar os dados do paciente, vão entrar na agenda e já vão disponibilizar essa coleta para o próximo dia. Também no próprio WhatsApp já consegue agendar também, chamando o nosso WhatsApp. As meninas de agendamento já conseguem também estar disponibilizando os horários. O WhatsApp é o mesmo telefone, não? Não. Temos aí, se não tiver não tem problema, mas se quiserem podem olhar aí o WhatsApp do laboratório também para vocês poderem fiquem bem à vontade, porque a gente sabe que quando hoje a gente é refém dos celulares, né? Eu não decoro o número, eu tenho que estar toda hora olhando para poder. Muito pouco número eu tenho decorado, na verdade, na cabeça. Mas, gente, olha só que interessante. Você que não sabia que você pode ir até o Laboratório Vidal Pacheco e dizer assim, ó, eu gostaria de fazer um painel viral. Vai lá, fala com essas meninas. Ó, eu ouvi a Luísa, ouvi a Jayce falar na Rádio Massa e eu quero fazer aí um painel viral porque eu não quero pagar para ver, não é? E aí você vai ver aí um diagnóstico mais correto daquilo que você tem e já te ajuda para você procurar um médico logo em seguida, né? Se assim você entender que é necessário, tá certo? Além de testes rápidos, coleta móvel, o que é muito bacana, né? Facilita a sua vida, facilita o seu dia a dia. Só uma situação, quando você entra no próprio site, hoje a gente é dividido em 80 unidades, né? O Vidal Pacheco é um grupo, e esse grupo ele tem 80 unidades, então já, 80 laboratórios, posto de coleta entre laboratórios. Quando você entra no próprio site, você tem lá, Santa Catarina, você clicar, ele já direciona automaticamente para o nosso WhatsApp. Poxa! Então não precisa nem salvar no celular em si. Conversando por no computador, você consegue direcionar ao nosso WhatsApp. Bacana demais. Achou aí, Luísa? Laboratório Vidal Pacheco, viu, minha gente? Aqui no centro da cidade, esperando por você, tá legal? Entra lá no site que dá tudo certo e você aí acessa todas as informações que você precisa. Quero mandar um alôzão aí pra Ana Maria Pereira, lá do bairro da Penha, que está curtindo com a gente. Um abraço pro José Alano, do bairro Guarujá, que também está conosco. Localizei aqui, tava escondido, mas eu consegui encontrar. Então é DDD 49, né, para atendimento de Santa Catarina. Telefone é 99947 7392. 7392. Isso. Esse é o WhatsApp do Laboratório Vidal Pacheco. Isso. Meninas, muito obrigado a vocês de terem tido essa disponibilidade após o expediente de vocês, vim compartilhar um pouco desse conhecimento e desses serviços que vocês prestam aí para nossa comunidade. Contem sempre com a Massa FM, viu? Nós que agradecemos o carinho, muito obrigado pelo convite. Isso mesmo, a gente agradece aí a parceria, né? Gostaríamos também de deixar que o Laboratório Vidal Pacheco ele tá de portas abertas, né? Para receber toda a população e qualquer paciente que precise de apoio e qualquer amparo ou orientação, né? E que vocês também visitem nossas redes sociais, nosso site, ali sempre tem promoções que são divulgadas, né? Todas informações muito importantes, como informações de painéis virais, de exames, né? Que são mais realizados em épocas do ano, por exemplo, em novembro, né? Que é realizado o PSA, e através das nossas redes sociais vocês conseguem ficar por dentro de tudo que está acontecendo no Laboratório Vidal Pacheco. Agora sobre o que a Luísa falou, no próprio site consegue comprar os exames também, tem combos, combo saúde homem, combo saúde mulher, ou exame tireoide, e são com preços mais acessíveis que no balcão até. Então qualquer cliente consegue, através do site, estar comprando os exames com preço mais acessível. Tudo lá pelo site. www.vidalpacheco.com.br. Aí. Meninas, grande abraço pra vocês, tudo de bom, um abração em toda a equipe lá, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada, uma boa noite. Conversei aqui com Luísa, ela que é gerente aí do Laboratório Vidal Pacheco, né? Acompanhada da Jayce, que também, deixa eu ver se eu não troquei aqui, quero ver. A Jayce, que representa o Laboratório Vidal Pacheco, e a
Luísa Ramos, que é coordenadora dos postos, não é isso? Acho que eu tinha trocado, Isso né? mesmo. Então tá bom. Gente, daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente tá de volta com você.